Tá todo mundo sonhando com o Nicolas Cage e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou o Fábio. E eu sou a Cal. Imagina só se um dia você acorda e todo mundo começa a sonhar com uma pessoa que tem a sua aparência. Além disso, você é o Nicolas Cage. Então, é disso que vamos falar hoje. Um filme que transita entre comédia, drama e terror. Bora falar de Homem dos Sonhos. Temos sinopse para esse filme? Temos! Um infeliz pai de família vê sua vida virar de cabeça para baixo quando milhões de estranhos começam a vê-lo em seus sonhos. Quando suas aparições noturnas tomam um rumo de pesadelo, ele é forçado a lidar com um novo estrelato. E onde a gente pode assistir esse filme? Nos cinemas. Então, hoje teremos spoilers de Homem dos Sonhos, ou Dream Scenario. Esse filme é peculiar, porque eu acho ele peculiar, mas depois eu explico por quê. É escrito e dirigido por Christopher Borgli. Ele é um norueguês, que já é cineasta há bastante tempo e tal. Ele fez um filme que fez até um barulhinho há um tempo atrás, chamado Sick of Myself, que é Doente de Mim Mesma. Eu vi pipocando nos canais de YouTube e tal, eu não assisti. Mas é a única obra que eu conheço dele, além dessa que a gente assistiu hoje, né? Como o cara é norueguês, não chega tantas obras assim, né? Norueguesas pra gente. Hoje em dia, né, com Netflix e tudo mais, chega bastante coisa, mas às vezes acaba passando direto pela gente. Mas vou dizer pra você que eu gostei bastante do filme, assim. Ele mandou bem em muita coisa. As cenas de terror dele são bem sonho mesmo, né, cara? É tipo um sonho a lá Fred Krueger. Porque elas são bizarras, mas ao mesmo tempo crível. É aquele sonho que você tem, tipo, aqueles pesadelos que você tem que parecem reais, porque são coisas possíveis, só que de repente tem alguma coisa que você fala, isso é sonho? Sim. Esse filme, pra quem não tá familiarizado de onde veio a ideia e tal, foi baseado num suposto caso que ocorreu. Esse caso tá todo compilado num site chamado Ever Dream This Man. Eu não acessei esse site pra ver. Esse site foi criado por uma publicitária italiana chamada Andrea Natelli. Não Nutella, é Natelli. Cara, pior que escreve igual Nutella, né? É verdade. Segundo ela, 3.000 pessoas haviam sonhado repentinamente com esse homem, sendo que o primeiro caso foi em Nova York em 2006. Mas se você buscar na internet, existe várias coisas sobre esse caso e tudo mais. Em 2009 ele ficou famoso, acabou se tornando um viral. Eu vou ser sincero que ele não chegou até mim, talvez tenha sido um viral que não tenha vindo, não tenha pego no Brasil. No final de tudo foi exposto como uma farsa, porque era uma campanha de marketing de guerrilha. Naquela época tava muito em alta mesmo o marketing de guerrilha. Era aqueles tipo ARG, né? Tava na época que os ARG estavam bombando, né? Então, porque eu tava fazendo publicidade nessa época e eu ia pra muito encontro, assim, que o povo falava muito sobre marketing de guerrilha, sabe? Sim. Propaganda de carro que falava sobre a quantidade de cavalos que tinha e colocava tantos cavalos pra puxar um carro, entendeu? E era equivalente a isso. Então eles faziam teve muito essas campanhas assim. Era bem interessante. Marketing de guerrilha é quando você não tem muita verba pra fazer um negócio e acaba fazendo um negócio surpreendente, não é isso? Porque assim, marketing de guerrilha você faz uma coisa pra comover mesmo, assim, sabe? Pra comover o público, tipo tudo. Flash mob, essas paradas assim. Isso, mais ou menos por aí. Eu lembro também tinha um marketing, eu não lembro do que era, mas eram umas pessoas presas nos postes lá de São Paulo por algema, assim, sabe? E elas ficavam lá, sabe? Por um tempo. Eu não lembro muito bem o que era, mas era nessa época de 2008, 2009, por aí. E eles fizeram também, eu não lembro se foi no Brasil ou fora do Brasil, que eles colocaram uma avenida cheia de cavalo falando sobre o carro ter não sei quantos cavalos, sabe assim? E aí era equivalente a isso. Legal. Era essa força. Então, geralmente eles fazem isso. O pessoal usava isso como um artifício de fazer uma propaganda quando você não tinha grana. Só que é um artifício tão criativo que você poderia desprender uma grana interessante ali, pagar artistas e tudo, pra poder fazer um marketing de guerrilha. Então não é algo que não precisa necessariamente ter grana, não ter grana. Mas com grana talvez você fizesse algo muito mais interessante também, sim, sabe? Legal. Então, que nem, né, esse lance do cavalo provavelmente foi desprendida muita grana. Mas o povo usava mais isso como, não temos grana, temos que fazer marketing de guerrilha, como uma alternativa à falta de dinheiro, sabe? Volta de orçamento. Mas, cara, é um negócio que chama atenção, sabe? Faz aquele buzz, assim, sabe? É bem interessante. Sim. Mas talvez seja mais barato fazer vários cavalos na rua do que contratar um superstar pra fazer uma com cena. certeza. É verdade. Mas eu lembro dos ARGs nessa época, tinha muito ARG, né? Alternative Reality Game.
tá. Aham. O Jovem Nerd fazia muito ARG. O que tinha muito ARG era... Bruxa de Blair teve ARG. Tá. Tartarugas Ninja teve ARG Aham. no Brasil, que você pedia uma pizza pro Pizza Hut e a pizza vinha mordida com a boca da tartaruga. Tipo, um pedaço Caralho, da que boca da foda, tartaruga. gente. Aham. É legal, cara. Tipo, isso é uma coisa muito legal que não acontece mais, porque o marketing é diferente hoje em dia, né? Aham, mas podia tanto acontecer, né? Essas Sim. coisas assim, né? Mas E esse aí- filme teve marketing zero pra gente, né, cara? Eles podiam fazer várias coisas relacionadas, então, né? É verdade, é verdade. Na nossa cidade, por exemplo, não teve. Não tem o filme. Aham. Não teve o filme. Então, na minha cabeça não tava passando nos É. cinemas, assim, sabe? Era pra algo pra, né, tipo, torresmo mesmo. A gente assistiu de outras formas, mas, tipo, nas grandes cidades tem. Isso que é foda, né? Uhum. E é engraçado porque você coloca lá, né, Homem dos Sonhos. O que a gente sempre fala sobre o Homem dos Sonhos é aquele cara perfeito pra gente, né? Uhum. Dentro de um padrão de beleza meio que pré-estabelecido ali, né? Que a gente vai adaptando pros nossos gostos e tudo, né? E ele é um cara, né? Tipo, mais velho e tal, com bigodão, aquele cabelo. Barba, né? Tem barbão, né? É barba, né? Barbão. Careca. Ele é careca. Tipo assim, Calveludo. ele é aquele calvo de cria, sabe? Aquele calvo que E é calveludo, que ele é cabeludo do lado. Né? aham, verdade. Ele tem cabelo pra caralho na lateral e tudo. É tipo, ele tem a cara de pai dos anos 90. Uhum. Não é aquela pessoa que hoje em dia a gente se atrairia, assim, Ele é o homem sabe? dos sonhos de alguém, com certeza. Mas não da maioria das pessoas. Mas aí é muito engraçado você ver isso, assim, você tipo, nossa, ele é o homem dos sonhos, dá uma curiosidade pra assistir, sim, né? Sim. Ai, gente, e fora que é o Nicolas Cage, né? Ele é muito bizarro, assim, sabe, nos filmes, Sim. então é engraçado. Mas eu acho legal que esse filme ele vai muito além disso, né? Tipo, ele é um conto sobre uma pessoa que se torna viral na internet, né? É verdade. E depois, eu lembro que a gente discutiu e tal depois do filme sobre isso, que ele é como se ele tivesse um sucesso e de repente descobrissem um podre dele. Só que no caso lá, ele não tem nada. Na verdade, é como se ele se descobrissem, tipo, ele viralizou na internet por algum motivo e de repente alguém lançou uma fake news sobre ele. Então é como se tivesse uma teoria da conspiração do porquê ele tá viralizado. E aí essa teoria da conspiração se torna realidade. Não se torna, né? Mas na cabeça Sim. dos outros lá se torna realidade. E ele sofre por isso. Então tem toda uma reviravolta. E assim, em nenhum momento ele faz nada. Nada. Ele Tipo assim, ele faz não tem um nenhuma vídeo. opinião. Ele só faz um vídeo quando ele sofre. Só isso. É verdade. Porque ele se coloca na cabeça, na mente dos outros, né? Porque ele acaba sonhando com ele mesmo. Sim. E aí ele acaba tendo medo dele mesmo. Mas assim, ele só faz isso. E tipo, até esse vídeo não é uma coisa ruim, sabe? Sobre ele e tal. É verdade. Cara, é muito foda. Então ele vai de um famosão que as filhas dele começam a admirar porque elas são adolescentes, né? Do tipo que não quer que leve pra escola e tal. Bem aquele Os amigos da estereótipo escola mesmo, querem né? conhecer ele e tudo mais. E aí elas querem que leve pra escola. A mulher ganha uma promoção no trabalho. Então tudo ao redor dele também começa a melhorar, né? As filhas dele começam a admirar ele, as filhas dele começam a ser meio que famosinhas na escola porque é a filha do cara viralizado, que nem você falou, né? A esposa dele também ganha promoção. As aulas dele, né, ficam cheias porque todo mundo quer estar ali nas aulas dele e tal. Então ele fica viralizado, fica super famoso, assim, sabe? De uma maneira positiva, né? Mas depois começam a acontecer coisas no filme, no sonho das pessoas, que as pessoas ficam com medo dele e não querem mais ele na vida delas. Mas tem dois detalhes legais sobre isso aí. Primeiro que essa cena que ele descreve, que a gente vê, né, na verdade, alguém caçando ele, e aí quando a gente vê quem é que tá caçando é ele mesmo, que acaba matando ele no final, no sonho, o Nicolas Cage disse que foi baseado numa situação real que aconteceu com ele. Caralho, gente, que loucura. Que um stalker perseguiu ele e, assim, né, felizmente o cara não matou o Nicolas Cage, mas provavelmente se o cara encontrasse, mataria ele, né? Gente, que horror, né? Credo. E é legal que no começo do filme, o Nicolas Cage, no caso o Paul Matthews, né, que é o nome do personagem, tá dando uma aula, né, fala sobre as zebras, né, que as zebras, elas têm um padrão e tal, e quando tem uma zebra fora do padrão, ela acaba virando alvo de caça dos predadores. E isso acontece com ele, né, porque ele é um cara normal, que ele não tem nada de extraordinário, e quando ele tem alguma coisa de extraordinário, ele aparece pra todo mundo e de repente ele vira um alvo e se fode, porque a vida dele não acaba, mas a vida dele muda pra uma coisa que ele não queria que fosse, né? É verdade. Ele é a zebra albina, né?
Exato. Como a gente falou dos pesadelos e tal, a cena inicial de pesadelo eu achava que ia ser um filme de terrorzão, porque é uma cena bem aterrorizante, né? Aham, é verdade. Tem muito cara de cena do Fred Krueger, cara. Tipo, quintal com coisas, né? Porque tá ele varrendo o chão, né? De boa, a filha dele ele tá com um ancinho. Ali. Ele tá com um ancinho que parece É verdade. Que parece as unhas do Fred Krueger. Ele tá varrendo lá, né? Pegando as folhas lá com o ancinho. E aí a filha dele tá lá, de boa, acompanhando ele, né? Sentada na mesa e tudo. Senta na mesa. Conversando com ele. Eu não sei se ela tá conversando com ele ou tá no celular, não sei. Também não lembro. Mas ela tá falando. É comum, assim, né? Ela ouve um som na mesa de alguma coisa que caiu uma chave na mesa. E aí, aos poucos, ela acha estranho. Vão caindo outras coisas, né? Um sapato, que eu não sei se é um sapato ou um pé com um sapato. Só sei que cai uma mão também. Cai uma piscina, pessoa né? dentro da piscina. Aí o pai dela tá de boa, ele não tá tranquilo com a situação. É como se no ambiente dele ali, que é a, sei lá, 3 metros da filha dele, não tivesse rolando nada. E em todo o espaço tivesse rolando coisas e a filha dele tá falando, né, pai? Aí ele olha pra cara dela e fala assim, o que aconteceu, filha? Então ele conversa com ela como se fosse nada. E as coisas estão acontecendo ali. Aí, de repente, a menina começa a flutuar e tudo começa a flutuar. As folhas começam a flutuar e tudo. E aí eu não lembro o que acontece. A menina chega a cair ou ela só flutua mesmo. Só flutua e acaba o sonho. E aí a gente vê que ela tava num sonho mesmo, mas é um sonho muito estranho, né? E ela comenta com ele que ele não fez nada com relação a isso e tudo. E a gente começa a ver que outras pessoas começam a sonhar com ele nessa mesma situação, né? As pessoas estão passando por um apuro e ele aparece no sonho caminhando, perguntando, e aí, tudo bem, né? Vendo a paisagem, comentando sobre detalhes da paisagem, essas coisas. Ele começa a perceber que as pessoas estão sonhando com ele e ele não tá fazendo nada, ele tá super passivo. É engraçado que esse fenômeno sempre começa com a filha dele. Os primeiros fenômenos sempre são com a filha dele, né? É verdade. E isso não tem uma explicação, essas transições, né? Assim, né? De você ver, tá quando ele acontecendo alguma coisa. Quando ele começa a agir nos sonhos das pessoas, a gente vê a primeira vez na filha dele. É verdade, também. Eu não tinha me tocado disso, não. Escrevendo a pauta que eu falei, legal. E ele é um pai de família, como você falou, né? Professor e tudo mais, e ele é casado com a Janet, que tem uma relação tão estranha, né? Eles têm uma relação muito fria, assim, né? E em certo momento parece que não é tão fria, mas em outros momentos parece que é fria. E tem a Sophie e a Hannah, são as duas filhas dele, né? Que são essas meninas que a gente acabou de comentar. Na verdade, a Hannah é a mais jovem, que é a que a gente acabou de comentar, que teve o sonho com ele, né? Que o filme, ele tem coisinhas assim, por exemplo, quando ele vai lá falar pros alunos dele, quem tá sonhando comigo? Eu sou sempre passivo no sonho, tem um cara que tem uma micro levantada na mão, assim. De parece que, no sonho dele não, mas ele deve ter olhado, viu, com todo... Ele seria o diferente, ele ficou quieto, que não era um senso comum de que ele não fazia nada, né? Talvez, na maioria, ele não fazia nada. E é engraçado isso, né? Porque ao mesmo tempo que parece que ele era o diferente ali, ele seria a zebra albina naquela sala inteira ali, eles sempre colocam isso, né? Sempre tem uma pessoa que é diferente e tudo, né? E aí, mas só que... Que é o tema do filme, né? É você ser um diferente no meio de todo mundo, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, já pensou se foi um erro de cena? O menino levantou a mão e não podia ter levantado. Talvez tenha sido e tenha deixado de propósito. E aí pra gente deixou uma coisa assim, cara, então significa que ele age sim, ele agiu com o menino. E deve ter agido de uma forma estranha pra ele chegar e ficar assim, porque ele não vai querer contar o que aconteceu, considerando que ninguém levantou a mão e só ele levantou a mão, ele vai ter que falar. Sim. E ele ignorou esse menino, tipo assim, a gente conseguiu ver essa movimentação. E é engraçado que os sonhos, eles parecem mais pesadelo, na verdade, do que sonho, né? Tipo, cara, a gente tem sonhos normais, assim, quando eles relatam e a gente vê as coisas, são pesadelos. A gente sofrendo um acidente, ele observando, a gente sendo assassinada e ele observando. São sempre sonhos, bad dreams, né, que eles chamam, ou nightmares, né? Eu acho que um sonho normal seria interessante, sei lá, uma pessoa tá dirigindo, voando, a pessoa voando, e tá ele, assim, olhando e... É verdade. A gente sonha que voa, né? Então... Mas eu acho que o lance é a estranheza de tudo tá acontecendo e você tá morrendo ou perdendo uma pessoa próxima e precisando de ajuda, que é inclusive o sonho de uma das mulheres lá, que eu não sei se é uma das alunas dele, e ele tá sempre com a mesma roupa, né, dele, do dia a dia, sempre com assim. a mesma roupa, a roupa que ele aparece primeiro, né? E que é a roupa que tá no cartaz do filme e tudo mais. Tem uma cena, Christopher, ele quis causar uma estranheza na gente, eles têm uns amigos que jantam sempre, todos juntos, né? Tem uma vez que eles não estão, Paul e Janet não estão nesse jantar, e ele quer causar uma estranheza na gente, pra gente achar que aquilo é um sonho, ele botou um cara muito parecido com ele.
sentado na mesa com uma roupa muito parecida, careca e tudo mais. E o cara é super parecido com o Nicolas Cage. O cara é irmão do Nicolas Cage. Sério? É o Mark Coppola. Caralho, gente! Foi de propósito, pra causar uma estranheza na gente, pra parecer que ele tava ali e não tava, na verdade. Caralho, que foda! Legal, né? O cara é ator também, mas tipo, um ator mais desconhecido, assim. Paul se torna uma celebridade, né? E aí começam a acontecer coisas com ele e de repente ele é convidado por uma empresa chamada Tots, né? Pensamentos. É verdade. E é legal essa cena porque ele tá sentado no banco lá na sala de espera e aí tem uma tela gigante assim aparecendo, né? Pensamentos, tipo, ele tá sentado subindo, na assim, a cabeça tá dele. Né? A cabeça dele tá na frente da TV. É verdade. Porque nessa hora as pessoas já estão olhando pra ele estranho, né? Mas assim, não por conta do sonho em si, mas porque elas estão sonhando com ele. Então ele aparece no metrô, por exemplo, tem alguém sempre que tá olhando pra ele, porque é o cara dos sonhos das pessoas, assim. E dá aqueles sorrisinhos de tipo, nossa, eu sonhei com ele. Nossa, esse cara que tava lá no meu sonho. Porque teoricamente ninguém conhece ele, né? Na rua, assim. Ninguém sabe quem ele é. Porque até então, né, ele tá aparecendo nos sonhos de pessoas conhecidas. Mas depois ele começa a aparecer nos sonhos de pessoas desconhecidas. Sim. Então é uma pessoa X que apareceu no sonho das pessoas. É que eles moram numa cidade interior e aí quando ele vai pro centro, ou pra uma cidade maior, que não fica muito específico, né? Quem sonha com ele é o Michael Cera, né? Que é o personagem do Michael Cera, na verdade. Que ele é o CEO dessa empresa, Tots. E é aí que ele começa a ver pessoas, né? Tipo, a recepcionista do lugar, as pessoas na rua. E esse cara sonha com ele. Cara, essa cena é muito constrangedora, né? Nossa, muito. Toda assim. Porque é um cara, aqueles liberalzinho babaca, né? Que tipo, é o CEO, muito cagado de dinheiro e o cara usa as piores roupas possíveis pra parecer, eu sou um deles. Aquele discurso liberal ridículo de quem vota no Partido Novo. É muito ridículo, porque a gente já viveu essas cenas, a gente já viu gente assim, é aquela pessoa tipo, beleza, então vamos nos conhecer novamente. Ele vira de costas pro cara e fica lá um tempo, cara, que é constrangedor. Porque eu já vi cena assim, se não desse jeito, mas cenas dessa forma com esse tipo de gente. E isso me dá uma vontade de dar um soco na cara tão grande. Nossa, super, gente. Não, e é constrangedor pra todo mundo, menos pra pessoa, né? Porque a pessoa acha que tá arrasando. Mas assim, é constrangedor pra todo mundo, tanto pro Paul quanto pras duas funcionárias da agência também, que elas ficam lá paradas, só esperando o tempo dele voltar e começar de novo a entrevista, mas ele tá ali na sala, gente, tipo, e fica aquela coisa constrangedora de ninguém falar nada, ninguém tá na sala ainda, né? Porque não começou de novo a reunião. Cara, é ridículo. Mas ali, nesse momento que a gente descobre que o Paul faz coisas nos sonhos, né? Que é a Molly, que é uma das funcionárias, né? Que depois chama ele pra sair e tudo mais. Dá mole pra ele. Ela dá mole pra ele, exatamente. E tem a cena que ela leva ele pra casa, e tem a cena do peidão. Ai, cara, é muito boa essa cena. Nossa, muito boa. Cara, é inesperado demais. Muito inesperado. Caralho, gente, porque até então o filme tá meio, tipo, tem umas partes cômicas, assim, mas só que é um alívio cômico ali, sabe? Porque o filme todo é tenso, né? Mas essa cena pra caralho, gente, não dá. O filme trabalha muito com silêncio, né? Tem muito silêncio. E a Molly sonha com ele, sonha que tá transando com ele. E ela pede pra ele reproduzir a cena. Ai, e no vergonha, sonho, gente, ele é tipo Latin Lover, assim, né? O cara pegador e tal. Só que ele tem a aparência do Nicolas Cage, do Paul Matthews. E aí, quando ele vai reproduzir a cena, ele fica nervoso e ele dá um peidão, mas um peidão. Cara, e ele fala que ele tá nervoso, né? Isso aí ele começa, acontece, a gente se descontrola, isso aqui. Ai, gente, nossa, é muito constrangido. Porque assim, ele não queria estar ali, porque ele não queria, né, tipo, passar por aquela situação, não queria trair a esposa dele e tudo mais. E a partir desse momento que ele acaba tomando essa decisão de fazer isso, né, coisas mudam, né, transiciona pra filha dele sonhando com ele correndo, né, tipo, parece ele me lembrou o It, como é que é? O Pennywise. Ai, é verdade. Né? Mas a gente vê outros exemplos de sonho. Tem a aluna dele, que ele estrangula ela. E tem o outro aluno dele que ele dá uma martelada na cara dele, né? Esses momentos eu achei que começou a ficar meio sobrenatural. Porque
Porque teve uma hora que mostrou uma luz piscando. Eu falei, será que o filme vai virar? O que E me um deixou sonho confuso mesmo, né? foi porque tinha gente tirando foto dele, da Molly, né? E eu achei que aquilo ia ter alguma coisa. Tipo, a mulher dele ia ficar puta com ele, porque viu ele com outra mulher no bar. E aí eu pensei que era a Luna. Eu pensei, puta, ele vai atrás da Luna e vai matar a Luna, porque a Luna tirou foto. É verdade. Mas não era só sonho mesmo. Ele não faz nada mesmo. E logo depois que essas pessoas tiram foto, uma pessoa entra nesse bar aí, vestida dele. Ele virou, tipo cosplay, né? Já virou... Ele virou cultura pop, né? Então, porque até então ainda tava numa vibe boa, assim, dele, né? Então não tinha nada de ruim, nem nada. Mas é aí que o filme vira, né? Ele começa a ser hostilizado, picham o carro dele, começam a fazer vídeo pra internet zoando ele, escrotizando ele, os alunos ficam com medo dele, né? A sala que era super cheia, agora tem começa só, sei lá, menos de uma dezena de alunos. Mas o carinha que sonhou com ele lá desde que eu tava lá, né? É verdade. Então, assim, né? O filme dele tem essas entrelinhas que a gente... Ele tem uma coisa legal, que ele trabalha bastante parecido com o Hora do Pesadelo original, que a gente nunca sabe quando é sonho. Não é igual o remake que acabou fazendo... Vermelho sonho, né? Porque a cena, ela simplesmente corta pra próxima cena e ela vai, assim. Então a gente não sabe mesmo o que é sonho e o que não é. A gente só vê quando começa a acontecer uma coisa muito extraordinária, né? É verdade. Eu acho que isso faz até com uma conotação do porquê que o pessoal tem medo dele, né? A gente mesmo não sabe, quando começa um sonho, a gente não sabe se é sonho ou não. E é estranho ele querer matar as pessoas. Sim. Até tem uma professora lá que deve ser a pedagoga da escola, a psicóloga da escola, da faculdade, né? Da universidade, que faz meio que um tratamento, assim, pra eles não terem medo mais do Paul, porque ele aparece no sonho, entende? Nada que ele vai fazer ali vai ser na realidade. E aí colocam todos os alunos na quadra, depois conversa com eles, né? Mostra uma foto deles, que até então é um lugar seguro, porque é só uma foto, e depois pede pro Paul aparecer. E aí o Paul aparece lá na porta da quadra, aí aos poucos ele vai chegando próximo do pessoal, todo mundo tá quietinho, e ele fala alguma coisa, mas ele não fala nada, assim. Falou lá. Todo mundo sai correndo, assim, sabe? Da quadra. É muito foda. Nessa hora eu achei que ele fosse dar um sustinho na galera, assim, sabe? Tipo, sabe? Tipo, acho que não ia combinar muito com a cena. Não ia combinar. E até porque ele tava assustado com tudo, né? A filha dele fala pra ele que tá acontecendo, né? As pessoas estão... Porque ele não tem internet, ele não tem rede social e tal, e a filha dele fala que as pessoas começam a relatar que estão sendo estupradas, assassinadas, abusadas. São coisas super pesadas, né, credo? E assim, é plausível as pessoas terem medo, porque isso acontece, tipo assim, as pessoas sonham todos os dias com ele. Só que essas paradas aí que acontecem no filme são o que o filme mostra, que é aquele movimento de manada. Porque uma pessoa levanta e as outras vão embora. Na hora da hostilização também. Uma pessoa hostiliza ele, depois vai todo mundo hostilizar ele. Né? E ele acaba sendo acaba rolando aquela discussão mesmo sobre a cultura de cancelamento, né? Sim. Porque eles começam a cancelar ele, que, cara, é uma coisa que ele nunca fez na vida. Ele nunca matou ninguém, ele nunca fez nada de errado com ninguém. Ele só aparece no sonho das pessoas, sabe? Sim. Então, não tem o que ele fazer, sabe? O que ele controlar o sonho das pessoas e tudo. Pra comentar, né? Na universidade, ele é tipo um doutor, né? Ele já tinha feito doutorado, tinha uma pesquisa também que ele tava querendo fazer, né? Um livro que ele tava querendo escrever. Que uma mulher rouba a ideia dele, né? Então, que inclusive o nome do livro seria Dream Scenario, né? Que ele queria escrever e tal. Era um paper, não era? Era um paper que ele tava escrevendo, e aí ele vai ter essa reunião com essa mulher aí, que era a companheira dele de estudo e tal. Fala pra ele, né, que ela vai escrever sobre isso e tudo, só que não vai ter esse mesmo nome, não vai ter nada disso, essas coisas assim. Daí ele fica chocado, porque ele pensou assim, puxa, eu achei que essa reunião fosse pra gente escrever junto, e não pra você me informar que vai escrever e que não vai ser a mesma ideia que eu fiz. Sabe, é estranho, mas até então era uma coisa diferente, né? Porque ela tinha falado que tinha feito uma pesquisa diferente e tudo, então era só meio que o mesmo tema, só que outra coisa. Mas no final ele descobre que ela colocou o mesmo nome que ele queria, é a mesma pesquisa, é mesmo tudo, é mesmo tema, mesmo assunto, tudo. Ele fica muito chocado, né? Ele quer escrever esse livro, até que ele vai nessa agência de publicidade que ele acha que em vez dele ser
Virar uma celebridade da internet. Né? Então, ele acha que ele vai ser um escritor, que eles vão ajudar ele a ser escritor. Na verdade, eles querem que ele seja uma celebridade na internet, tipo um influenciador, por exemplo. Fazer comercial pra Sprite e tudo mais. Então, e nesse momento que ele descobre que essa mulher roubou, que essa outra mulher que trabalhava com ele roubou a ideia dele, do paper e tudo mais, ele já tá muito puto porque ele já perdeu o trabalho, ele já não tá tendo um relacionamento bom com a família dele de novo. A Janet quer se separar dele, os alunos dele não gostam mais dele. Pra finalizar tudo, ele acaba sonhando com ele mesmo matando, que é o filme que é o que a gente acabou de falar no começo do podcast, né? Que é aí que o filme praticamente acaba ali. A Janet bota ele pra fora de casa e aí ele vai dormir na casa do chefe, do Brett, né? Que é chefe, amigo dele e tudo mais, e ele vai dormir no porão. E tem pessoas que não sonham, por exemplo, o Brett, que é amigo dele, não sonha com ele. Uma das filhas eu acho que não sonha, só uma sonha. A Janet não sonha com ele, né? A gente acha que o filme tá acabando, mas depois tem um outro surto que existe, que por conta dele de todo mundo ter sonhado com ele... Nossa, é verdade. Começa eu tinha esquecido, tem o comercial. Tem o comercial de uma pulseira que faz com que você escolha Power balance dos sonhos, né? Balance, cara. E você escolhe com o que você quer sonhar. Nossa, e aí, cara, a propaganda é muito uma seita, sabe? Porra, muito. E todo mundo tá feliz e contente falando sobre como isso melhorou a qualidade de vida das pessoas. Eu posso sonhar com qualquer coisa, eu posso sonhar com coisas maravilhosas e todo mundo se abraçando e conversando. Compra uma pulseira dessa e... Mostra assim, na verdade mostra ele usando só, né? Ele dormindo. Mostra ele usando. Pior que a pulseira funciona. Porque ele pesquisa na internet como que ele usa a pulseira pra conectar o sonho dele com o sonho de outra pessoa, né? Aí ele vê que você tem que mentalizar a pessoa e ter alguma ligação com a pessoa, e ele sonha com a esposa, né? E aí ele tem aquele sonho do Talking Heads, que é uma parada que eu não conhecia, mas eu tava achando que isso era filme do Saturday Night Live, mas não é. É uma banda inglesa. Talking Heads. Eles cantam aquela e aquela roupa que ele usa no sonho dela é a roupa que o cara usa no clipe da música, né? Eles sonham juntos e tal. O final é bonito, não é triste, né? O final é bem triste. A gente não sabe se o sonho dele, ele flutuou porque ele morreu ou ele simplesmente morreu. Acho que ele foi embora da vida. Não, acho que ele foi embora da vida dela, É verdade, né? É verdade. Porque talvez ele quisesse esse final, né? Porque parece que eles não se separaram. Porque assim, em nenhum momento mostra eles conversando sobre uma separação. Simplesmente mostra que eles se separaram. E ela já tá com outro cara, ela já tá... Parece que a vida dela tá rolando. E a vida das filhas dela tá rolando. E a vida dele, querendo ou não, tá rolando também. Ele lançou o livro dele, que não é um livro que ele gostaria de ter lançado. Ele lançou um livro sobre ser uma subcelebridade. Então todo mundo compra por ele ser uma subcelebridade, não porque por ele ser um doutor em questões mentais e tal, em questões de biologia, no caso, né? Acabou não conseguindo... Tipo assim, a vida dele tá acontecendo de uma outra maneira, né? Então, mas só que a questão dele com a esposa dele parece que não fechou, né? Então esse é um ciclo que ele tinha que ter fechado, tinha que ter finalizado. E assim, como essa pulseira conecta um sonho conecta uma pessoa com outra dentro de um sonho, ele fechou esse ciclo, sabe? Ainda que ele não precise ir na casa da esposa dele, conversar com ela, se despedir e tudo. Então eu acho que é um momento que, pronto, agora cada um consegue viver sua própria vida a partir de um sonho. Eu acho que ele não morreu, não, porque, tipo, o filme não deixa isso... Tipo, ele tá vivendo a vida dele só, ele não tá bêbado, não tá drogado, não tentou se matar nem nada. É só aquela questão, tipo, lúdica de que ele foi embora, né? Nossa, mas eu sou tão dramática que eu vi eles se separando e falei, ai, gente... Porque tudo tá subindo, né? O cenário inteiro, tipo, as folhas estão subindo, tá tudo indo embora. E ele vai embora também, né? É verdade. Mas é bem triste mesmo o final do filme. Nossa, é muito tristinho. É triste porque ele não fez nada. Ele não fez nada. Isso que é foda. Mas tem uma coisa engraçada sobre esse filme, na verdade, algumas coisas engraçadas sobre esse filme. Esse é o 100º filme do Nicolas Cage. Cara, que 100º, velho. Ele diz que é o melhor filme da carreira dele, até o momento. Ele gostaria muito de trabalhar com o Ari Aster. Ele é um admirador do Ari Aster. O Ari Aster é o cara que fez o... Midsommar. Midsommar, Hereditário. Eu não gosto de Midsommar, mas gosto de Hereditário, né? Assim, ele disse isso numa entrevista e ele acabou trabalhando com o Ari Aster, que ele é produtor desse filme, né? E pra finalizar, uma curiosidade muito legal desse filme é que o penteado foi o Nicolas Cage que criou. Caramba. Como muitos penteados ele cria dos personagens dele. Gente, que foda, né? Que foda. E eu acho que aquilo é a careca dele
dele de verdade. Eu também acredito que seja. Porque ele usa peruca, né? Aham. Não, porque a gente começou esse filme e pensou, vamos pesquisar se ele usa peruca ou não. Aí tem uma notícia lá, aqueles sites sensacionalistas, assim, né? Confira todos os atores que usam peruca e você não sabia. E tava lá o nome do Nicolas Cage. Sim. Tá com muito cara de cabelo real. Tá, com muito cara de tem cabelo até uns real. buraquinhos na cabeça, assim, e tal. tem tá Por exemplo, quem não me conhece certinho, visualmente, eu sou careca. Então eu sei como é que é uma cabeça de um careca. Tem as dobrinhas aqui. Cara, é muito cabeça de careca de verdade. Sim. E o começo do filme, parece muito que ele tá atuando como ele mesmo, assim. Tipo, ele mesmo em questão de uma pessoa, sabe? Não um ator, Nicolas Cage. Mas ele chega pra esposa dele, oi, tudo bem? Boa noite, né? Cheguei, vem cá, dá um abracinho e tudo. Eu falei assim, gente, como o Nicolas Cage tá normal ali, sabe? Bonitinho. É Eu gosto igual bastante do eu Nicolas também Cage. gosto. Ele já foi meu crush quando eu era na época do Cidade dos Anjos. Eu achava ele muito bonito. O Nicolas Cage já teve várias caras, assim, ele era um cara fortão naquele Air Force One, ele é um, tipo, fortãozão verdade, mesmo. Né? Na época do Face Off lá, que ele fez, Nessa trocou época de cara do Face Off, eu achava ele bonito. Trocou de cara com John Travolta. Nicolas Cage já foi o Motoqueiro Fantasma. Cara, assim, ele realmente é um cara muito diverso. Eu gosto muito dele, acho ele realmente muito talentoso mesmo. Esse ano, esse 2023, que esse filme é 2023, ele tá aqui no Brasil agora, 2024, mas ele é do ano passado. E esse é o 6º filme do Nicolas Cage de 2023, cara. Ele fez 6 filmes. É verdade. Já tem um filme do Nicolas Cage de podcast aqui no Terror Sem Medo. Nossa, episódio 28. Ó, em 2023, só pra gente finalizar o podcast, em 2023 o Nicolas Cage fez um faroeste chamado A Maneira Antiga. Caralho, gente. Que é o primeiro filme de 2023. Renfield, que ele era o Drácula. The Flash, que ele era o Superman. Caralho, Sympathy for the Devil, que ele era o Diabo. Homem dos Sonhos, que ele era um homem comum. E o Plano de Aposentadoria, que é uma comédia que ele também se chama Matt nesse filme, igual nesse Paul Matthews. Lá ele é Matt também. Caralho. Que é uma comédia. Cara, 6 filmes e cada filme é uma persona diferente, né? Faroeste, super-herói, comédia, drama, terror, tudo. Sim. Caralho, muito E se você foda. pegar os últimos filmes do Nicolas Cage, porque o Nicolas Cage fez muita merda. Inclusive, o pior filme que eu assisti na minha vida é com o Nicolas Cage, Qual? que chama The Leftovers, que é baseado naquele Deixados para Trás, que é uma parada bíblica. Arrebatamento. Uma merda. Mas depois disso, o Nicolas Cage começou a fazer bastante coisa, assim, interessante, né, cara? Inclusive, ele deve voltar aqui no nosso podcast mais algumas vezes, porque esse ano agora vai sair uma ficção científica com ele. E tem esse Sympathy for the Devil, que é um filme de... Ele é o diabo, né? Eu acho interessante a gente trazer também. Cara, e é engraçado, porque o Nicolas Cage tem uma premissa de mostrar que a atuação dele é um filme mesmo, né? Para as pessoas não associarem ele àquele personagem. Nesse filme ele não tá tão... Então, isso que eu ia comentar. Isso que eu ia comentar. Porque eu acho que ele quis dar uma realidade pro filme. Não, e que seria... Não, porque assim, ele faz umas coisas exageradas, mas é tudo sonho, então parece que é realidade, então parece que ele não atuou de uma maneira estranha. Sim. Porque é tudo sonho ali mesmo, né? Inclusive, falando sobre A Hora do Pesadelo, tem um momento que eles vão tirar foto dele, vão fazer umas fotos, assim, pro livro mesmo dele, né? Que é do livro de influenciador digital dele. Tira umas fotos com a luva do Fred Krueger. Sim. É uma luva parecida, né? É uma luva parecida. Mas é dele. Mas eles colocam lá pra ele aparecer atrás de uma poltrona com a luva e tal. Sim. Faz todas umas fotos, whatever, assim, com ele. É isso. Que nota você dá para O Homem dos Sonhos? Cara, eu vou dar... 4,5. Porque, mano, é um filme muito gostoso de assistir, sabe? Não vale 5, mas é 4,5. 4,5 porque, cara, eu gosto muito do Nicolas Cage. Eu gostei bastante desse... Eu gosto muito de filmes sobre sonho, porque eu tenho muitos sonhos, assim, sabe? De malucos, assim. Claramente, se eu tivesse um professor, que todo mundo estivesse sonhando com ele, isso ia ficar na minha cabeça e eu ia acabar sonhando com ele também. Eu me vi, assim, eu me identifiquei muito com esse filme. Eu também dou um 4,5, porque eu também gostei muito desse filme. Eu gosto muito do Nicolas Cage, eu acho que às vezes ele é muito subestimado, né? Dá pra ver a versatilidade dele. Pô, 2023, você pega 2023 de Nicolas Cage, você vê a versatilidade que o cara tem. E, cara, ele já tá com
60 anos, sabe? E é uma pessoa que ainda continua fazendo um monte de filme, continua super famoso, continua fazendo, consegue fazer parte de diversos filmes, né? Porque geralmente quando você vê um ator ficando um pouco mais velho e tudo, ou ele começa, né, a partir daí, a fazer vários nichos, porque acaba entrando pra comédia, entrando pra tudo isso, assim, né? Ele já se encaixou em um determinado nicho de filme e vai só naquele nicho. E assim, o Nicolas Cage, você vê que ao longo da carreira dele, desses 100 filmes que ele fez, né? E contando, né? Ele já fez muitos papéis, vários gêneros de filmes, sabe? Então ele nunca se encaixou em um gênero só. É meio que praticamente ele tem um gênero Nicolas Cage, né? Porque a atuação dele é de Nicolas Cage e essas coisas. É, o Nicolas Cage verso. Nossa média é quanto? 4,5. Olha aí. O Nicolas Cage, inclusive, ele é um personagem do jogo Dead by Daylight, como o Nicolas Cage. E onde as pessoas podem ir para ouvir mais episódios como este e mais episódios com o Nicolas Cage? Olha aí, ó. No Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Apple Podcast, no Google Podcasts e agora também na Aurelo. E onde der pra dar 5 estrelinhas, dê 5 estrelinhas. Onde der pra comentar, comenta também, né? Dê sua sugestão, dê o seu espetáculo também nos filmes. Comenta até coisas que a gente não falou. Eu acho que nesse filme a gente falou bastante coisa, né? Praticamente todo o filme tá aqui. Você também pode encontrar a gente no seu agregador de podcast favorito, procurando pelo feed do Terror Sem Medo. Onde as pessoas podem encontrar a gente se quiser falar com a gente? Vocês encontram a gente no Instagram pelo @Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral, ou pelo nosso e-mail terrorsemmedo13@gmail.com. A gente agora tá fazendo postagens lá no Instagram também, né? De vez em quando, a gente não tem tanto tempo de fazer, mas a gente faz de vez em quando algumas coisas lá. A gente já botou nossa carinha lá algumas vezes também, então se você quiser ver a cara da gente, quiser acompanhar as coisinhas que a gente faz lá, só ir lá no nosso Instagram. Estamos saidinhos, estamos fazendo stories agora. É isso aí, aquelas, no cinema. Né? Obrigado pelo download, obrigado pelo episódio. Fique longe de O Apocalipse. Esse é o pior filme do Nicolas Cage que eu já assisti na minha vida e o pior filme que eu já vi na minha vida. Até semana que vem. Tchau.